A gente vai dar início num bate-papo, não chamo nem de palestra, tá? Um bate-papo sobre higienização profissional, sobre limpeza profissional, suas interfaces ligadas à área de hotelaria. Só para a gente entender um pouquinho de onde vem, tá, essa disponibilidade, esse conhecimento para a gente desenvolver esse tema. Independente do currículo, eu falo que limpeza profissional, infelizmente, nós temos quase nada de literatura. No Brasil, nós temos, acho que, 2 livros que falam sobre esse tema, né, que se preocupa com esse tema. E eu tive a oportunidade de ser um dos fundadores da primeira escola de limpeza no Brasil, que foi formado pelo Sindicato Patronal das Empresas de Asseios de Conservação de São Paulo, junto com a Associação Brasileira do Mercado Institucional de Limpeza. E, a partir dali, a gente começou a criar expertise, a gente começou a aprender, na verdade, sobre limpeza profissional. Apesar da gente falar que a primeira empresa de prestação de serviços em limpeza profissional ela tem mais de 100 anos no Brasil, que foi a 13 Paulista, o grupo GPS hoje, a gente fala que nós ainda engatinhamos muito, principalmente no fator cultural. Limpeza é uma coisa que a gente sempre frisa, principalmente na nossa cultura brasileira, que não tem ninguém que saiba tudo sobre limpeza, mas também não tem ninguém que não saiba alguma coisa. Porque todos nós limpamos a nossa casa, todos nós cuidamos, né, da higienização, isso é uma coisa que vem desde os primórdios. O que acontece muito é que nós não conseguimos olhar com olhos de profissionalização. Por quê? Porque limpeza sempre foi colocado como o último serviço agregado nas ações. Então, uma empresa metalúrgica, ela vai se preocupar com aço, ela vai se preocupar com tecnologia, vai se preocupar com tudo, e talvez a última coisa que a gente pense é na limpeza. Talvez a última coisa que a gente pare para pensar é em que a limpeza interfere, né? Por isso que a gente chama de interfaces, aonde que ela interfere no resultado final do meu negócio. E hotel não é muito diferente. Antes de vir, a gente decidiu até o ano passado, porque a gente esteve em Fortaleza, fazer uma palestra próxima a essa, né, para um grupo de hotéis, e a gente se fez uma pergunta. A gente começou a pesquisar, nós temos uma agência, a Abralímpia, que é a empresa onde eu sou gerente de treinamento. Nós temos uma pesquisa junto ao mercado, identificando por que um cliente de hotel volta ou não. Quais os motivos que faz com que ele volte. E, surpreendentemente, para os resultados da pesquisa e não para nós, a limpeza e a organização ficou entre os 2 ou 3 primeiros fatores. Se a gente se colocar, quem viaja muito, quem já ficou hospedado sabe muito bem, que um hotel pode até não te atender em outros fatores. Não é tão bonito quanto eu esperava, não está tão bonito quanto estava no site, mas se o hotel estiver sujo, sem condições de eu ficar hospedado, eu mudo de hotel. Ou começo mudando de apartamento, de quarto, e depois de hotel. Então a gente começa a entender o grau de importância que tem a limpeza na decisão de compra, na decisão de permanência de um hóspede dentro de hotel, mas nós não vemos essa força de cima para baixo por parte de gerência de hotel, de diretoria de grupos hoteleiros, em se preocupar com um fator simples e pequeno. Se vê muito limpeza, o desenvolvimento de treinamento, tecnologia, como custo. E, na verdade, não é. Então, a gente tem que começar a pensar nessa questão da abrangência do atendimento, na abrangência de como que eu chego nessa questão do meu cliente, ou seja, como eu faço para fidelizar. E se eu identifico que a higienização, ela é uma das interfaces, ela é um dos pontos determinantes da escolha de eu retornar para um determinado hotel, eu precisaria começar a olhar com olhos mais criteriosos sobre ela. Agora, quais os parâmetros que eu uso para olhar com olhos mais criteriosos, uma vez que eu não tenho, tá? Volto a dizer, eu não tenho literatura, eu não tenho uma formação acadêmica em higiene e limpeza, tá? Isso em todos os setores, isso vai desde do industrial, passa pelo hospitalar, que é o que nos assusta muito, né? Passa pelo hospitalar, transfere para a rede hoteleira. Então, a gente tem que começar a usar alguns parâmetros. Quais os parâmetros que nós temos que começar a utilizar? Primeiro deles, quando eu falo de higiene e limpeza, quando eu falo de limpeza, eu estou atendendo
a normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho? Eu atendo a critérios específicos do Ministério do Trabalho? Segundo aspecto importante, imagem. Imagem é uma coisa muito forte. Hotel, hotelaria, turismo, trabalha com sonho. Não é assim? Eu acabei de voltar de uma viagem. Vou até confessar, vou contar um case rapidinho, porque o nosso tempo não permite vários cases. A primeira vez que eu vim na região de vocês, eu cheguei em Cabo Frio e me levaram para almoçar na praia... É Praia do Forte, que é grande? Parei para almoçar na frente da Praia do Forte. Quando eu vi aquele mar azul, com aquela areia branca, aquele contraste maravilhoso, eu falei, eu quero passar minhas férias aqui. Eu volto para cá. As férias, o turismo é uma coisa que mexe com o teu sonho, com o teu desejo. Então, realmente vim, 6 meses depois eu estava aqui, passeando, passando minhas férias na região de vocês. Foi uma das melhores férias. Sempre digo que merece a cada 2, 3 anos retornar para a região, porque é uma região muito legal. A gente ficou hospedado num lugar muito bacana, simples, mas que atendia a essas expectativas. Então, mexer com turismo é mexer com sonho. É mexer com a extensão da minha casa, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. E limpeza vai bater nisso. Eu sempre brinco. Alguém aqui, por exemplo, vamos pegar as mulheres, ou melhor, os homens, mas vamos mudar. Se nós fôssemos calvos, carecas, e alguém aparecesse aqui na feira dizendo que tem um programa mágico de implante capilar. É um programa mágico de implante capilar. Vou direto lá no stand, O carequinha vai direto lá no stand. Aí ele vai ser atendido pelo médico. O médico é careca. Você faz implante capilar com o médico careca? Eu não. Ainda bem que eu não preciso, Vocês, mulheres, com essas unhas lindas, maravilhosas, cuidam da unha toda semana. Chega na sexta-feira, sua manicure faltou. Tem uma manicure diferente. E a dona do salão diz, pode fazer com ela, porque é de minha confiança também. Você já vai desconfiada. Mas quando você senta lá na mesinha, no balcão da manicure, ela está com esparadrapo em cada dedo. Você faz unha com essa mulher? Faz ou não? Não, O que vocês não sabiam é que, na verdade, ela está fazendo um tratamento para a unha. Não é que ela tirou bifinho, não. Só que a gente já imaginou, a imagem negativa faz com que eu não queira fazer. E o teu hotel? Qual é a imagem que o teu hotel tem? Eu vou começar a perceber o almoço, a refeição, o atendimento depois do 2º, 3º dia. Agora, quando eu entro no hotel e vou direto para o banheiro, ou vou direto no meu apartamento e me deparo com um lugar sujo. E o sujo que eu falo, eu não estou dizendo muita sujeira, não. Basta um fio de cabelo no box do banheiro. Já é o suficiente para eu começar a pensar na imagem daquele hotel. Se o banheiro do meu quarto está assim, imagina a cozinha, imagina a limpeza da piscina, imagina as áreas comuns. Então a gente tem que começar sim a se preocupar com a imagem. Produtividade, nós vamos falar rapidamente item por item, mas a gente vai passar por eles. Produtividade, hoje eu não tenho mais tempo. Em alta temporada, quanto tempo eu tenho para liberar um apartamento, na saída, no check-out, para entrar um check-in? Nós estamos falando em 40 minutos, 1 hora? E detalhe, todos saem tudo de uma vez. Então, meu tempo é curtíssimo. Tenho que começar a pensar, sim, em produtividade, para que o meu resultado seja positivo, para que eu consiga atender as expectativas dos meus clientes. Melhora da qualidade de vida no trabalho. Eu não consigo fazer nenhum desses itens se o meu colaborador não estiver satisfeito naquilo que ele está fazendo. Enquanto os outros passeiam, ele serve. É um momento muito importante para pensar naquele profissional, em cuidar daquele profissional, para que ele sinta-se motivado. E o que é motivação? A etimologia da palavra já diz. Motivação é motivo para ação. Se esse cara não está preparado, ele não está treinado, ele não tem condições, ou seja, ele não tiver uma qualidade de vida no trabalho muito boa, eu não vou conseguir que ele atenda aos outros itens. E meio ambiente, que é alguma coisa que a gente não pode deixar de falar, mas em setor nenhum
e nenhuma condição de trabalho. Vamos falar um pouquinho, então, de um por um. NR17, entre as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a que mais nos chama atenção no setor de limpeza, tá? É NR17. NR17 fala sobre ergonomia. E ela diz assim, né, nos seus pontos principais. No 17.1 ela vai dizer que nós temos que ter condições psicofisiológicas adequadas à característica da profissão daquele colaborador. Que aquilo que ele faz tem que ser adequado psicofisiologicamente à atividade dele. Ok. Quando eu tenho um profissional que entra em um banheiro, eu vou usar uns termos mais assim, porque não adianta a gente criar florzinha, cheirinho, é a nossa realidade em limpeza. É limpar banheiro, não tem jeito, não dá para fugir disso. Quando um colaborador vai fazer a higienização de um banheiro, de um sanitário, e ele tem que pôr as mãos num vaso sanitário, e ele não tem uma ferramenta adequada para que ele não tenha contato com aquela água, ou com a superfície, ou com um produto químico, eu estou atendendo uma norma regulamentadora de número 17, a parte psicológica aí está sendo afetada. A parte física, vamos dar um exemplo. Quem conhece sistema MOP sabe do que eu estou falando. Apesar do público internamente ser pequeno, mas na internet deve ser milhares e milhares de pessoas, pelo menos milhões de pessoas. É uma das palestras que eu tenho maior público em toda a minha carreira, em toda a minha vida. Então, vamos pegar o público daqui, porque eu não consigo enxergar as mãozinhas erguidas na internet. Então, assim, quem aqui sabe o que é MOP, de verdade? Só não vale o pessoal que trabalha na Bralímpia. Aí é sacanagem. Com esfregona ali, né? Com aquele treco ali, né? É assim que a gente trata, ou seja, a gente não tem conhecimento sobre uma das ferramentas mínimas e básicas para uma higienização e uma limpeza. Mas tudo bem. Vamos fazer uma pergunta? Renato, mas o raio do pano de chão e rodo, esse vocês conhecem. Quem conhece pano de chão e rodo? Virou uma ola na internet. Né? Todo mundo aqui conhece o raio do pano de chão e rodo. Ele limpa. Nós temos aqui, acabamos de iniciar um debate importante. Há pessoas que disseram que limpa e gente que diz que não limpa. Não temos tempo para alimentar o debate de vocês. No stand aqui embaixo, até deixo vocês brigarem lá embaixo. Mas eu vou dar a princípio a minha opinião. É claro que limpa. Porque se não limpasse, como que foi a minha casa durante 30 anos antes de eu sair de lá? Durante 20 anos antes de eu começar a trabalhar com limpeza? É claro que o pano de chão e rodo tira a sujeira. Ele limpa. Agora, ele atende às necessidades que nós apontamos aqui, ergonomia, produtividade, segurança do meu colaborador, qualidade de vida, eis aí a questão. Eu sempre gosto de contar uma historinha quando a gente está fazendo esse comparativo entre pano de chão e rodo. Alguns anos atrás rodou um texto na internet e que a hora que eu bati o olho, falou, cabe certinho para o pano de chão e rodo e o MOP. Vocês chegaram a ver um texto sobre Juca e Álvaro? Juca e Álvaro trabalhavam na mesma empresa. Só que o Álvaro estava na empresa há mais de 20 anos, era um colaborador muito benquisto, todo mundo adorava ele, né? Todo mundo gostava de tê-lo, né, por perto. Era um cara de 20 anos de casa, bom profissional, no mínimo, ninguém fica 20 anos se não é um bom profissional. O Juca estava na empresa só há 5 anos. Só que já estava acontecendo uma coisa bastante interessante. O Juca já estava conseguindo ganhar mais que o Álvaro. E o dono da empresa, que não era uma empresa muito grande, ele sabia que dia menos dia viria uma reclamação por parte do Álvaro nessa questão. Dito e feito, gente. No outro dia, chefe, posso entrar? É claro, Álvaro, por favor, você tem quanto tempo de casa? A minha sala é sua sala. Você fique muito à vontade, né? A minha sala é sua. Mas deixa eu aproveitar, já que você veio até a minha sala, deixa eu aproveitar e fazer um pedido especial para você. Hoje está muito calor. E eu gostaria de fazer uma sobremesa diferente para os nossos colaboradores. Você poderia verificar para mim, se aqui do lado de fora tem uma banca de frutas, verifica para mim se tem abacaxi? Ele não entendeu nada daquele pedido,
mas decidiu atender, até porque o que ele ia falar era meio pesado, ele ia fazer reclamação, deixa eu atender o que o chefe quer. Pegou e desceu rapidamente, chegou lá, viu que tinha abacaxi, 5 minutos depois estava de frente para o chefe, que pergunta para ele, e aí, Álvaro, tem abacaxi? Ele diz, é claro que tem abacaxi, chefe, já vi lá, mas quanto custa? Ah, isso o senhor não mandou perguntar. Isso o senhor não mandou perguntar. Ah, então, Álvaro, espera só mais 2 minutinhos aí, por favor, porque eu vou resolver isso, depois eu estou aqui a todos os seus ouvidos, tudo que você quiser me falar, vou estar aqui a postos. Adivinha para quem ligou? Para o Juca, que prontamente aparece na sala. Juca, contou a mesma história. Quero fazer uma sobremesa diferente, agora na hora do almoço, está muito calor. Você não verifica para mim se tem abacaxi? E lá vai o Juca. 5 minutos depois, 10 minutos depois, até demorou um pouco mais que o Álvaro. Isso do demorar um pouco mais é importante, porque às vezes a gente tem uma atividade, demora um pouco mais, mas ela tem resultados melhores. Eu quero que faça rápido, rápido, nem sempre é assim. Mas voltando para a nossa história, volta o Juca um pouquinho mais de tempo e para diante do chefe, o chefe pergunta, e aí, Juca, tinha abacaxi? Sim, chefe. E já verifiquei também que ele tem uns 10 abacaxis, que é o suficiente para atender toda a nossa empresa. Mas antes de vir embora, eu me lembrei que pode ter gente que não goste de abacaxi, por conta de ser muito cítrica, muito forte. Já verifiquei outras frutas como banana, maçã e até laranja. E a laranja o moço diz que entrega descascada. O abacaxi eu já reservei. Se o senhor quiser o telefone dele para reservar as outras frutas, está aqui. Quer mais alguma coisa, chefe? Não, obrigado. O Juca pegou e foi embora o Juca. Aí estava de frente dele o Álvaro, ele perguntou, Álvaro, quando você entrou aqui na sala, você queria alguma coisa, queria falar alguma coisa? Chefe, sabe o que? Eu nem lembro o que é, mas olha o Álvaro, picou a mula da sala. O Álvaro foi eficiente. O cara com 20 anos de empresa, ele foi eficiente? Claro que ele foi eficiente. Ele fez aquilo que foi mandado. Mas ele não foi além. Ele não entendeu as expectativas que a gente tem de mercado hoje. Uma necessidade de produtividade, de atender normas regulamentadoras, é a questão do pano. O pano limpa? Limpa. Mas ele atende a norma regulamentadora 17, por exemplo? Ele vai ser produtivo? Ele vai atender uma necessidade de uma aparência, uma imagem positiva, né, do teu ambiente, do teu hotel, da tua pousada? Ele não vai conseguir atender. Então, apesar de nós não termos uma lei, tá, que proíba o uso do pano de chão e rodo, indiretamente, ele fica fora de uso. Por quê? Porque ele não atende a NR17. Porque ela deixa muito claro, olha lá, vamos entender a norma. O que é psicofisiologia? Também chamada de fisiopsicologia, é o estudo das relações entre os fenômenos psíquicos fisiológicos. Ou seja, se a gente compreender essa normatização, o pano de chão e rodo está proibido. Gente, pensa num acidente num hospital, por exemplo, com pérfuro cortante. Tudo que desencadeia um acidente com pérfuro cortante porque o cara quis usar pano de chão e rodo ou porque era a ferramenta que tinha. Então a NR17 merece, né, e a gente deve, é uma norma regulamentadora, o Ministério do Trabalho está lá, a gente precisa cumpri-la. Aqui é um pouco pontual. A gente precisa cumprir, tá? Imagem. Nós já falamos da questão da imagem, tá? Da importância da gente manter uma imagem positiva do meu negócio, da minha empresa. Isso é muito importante. Então a gente precisa, seria redundante eu ficar repetindo. Um hotel precisa manter uma imagem positiva. Gente, não preciso nem encontrar sujeira no caminho. A hora que eu entro num hotel, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo pintadinho, tudo pronto para a alta temporada. Aí a menina lá, a nossa camareira, a copeira, o nome que a gente queira, que está lá no corredor, limpando o corredor, tá. O uniforme dela está todo esgarrado, porque ela está no calor, verão, né? Porque aqui até no nosso sul, que seria para fazer frio, no verão faz 28. Então um calor tremendo, camisa toda esgarrada, a nuca fica até aquele sebinho, né? Porque é um trabalho pesado, gente. Não vamos nos enganar. A limpeza agora tem todas as ferramentas do mundo, ficou leve. Não. Continua sendo um trabalho pesado, árduo. Agora existem ferramentas que vão aliviar essa questão.
E aí a gente vê lá uma pessoa com pano de chão em roda, aquele uniforme todo torto, o carrinho dela despencando. É essa imagem que ficou do teu hotel. Essa é a primeira. Opa, a hora que eu bato o olho naquilo, opa, e aí, como que é o resto? Como deve ser o resto? Eu já bato o olho, já acho estranho. Eu falo, pô, tem alguma coisa errada aqui. Então eu já começo a ter, né, uma ideia, às vezes até errada do ambiente, né, mas eu começo a ter. Então, muito cuidado com a questão da imagem. Produtividade. Eu fiz questão de ser um pouco mais enfático em relação à produtividade. Eu não gosto muito de ler meus slides, mas esse não dá para deixar da gente pensar, né, em falar, quando a gente fala de produtividade. De acordo com o nosso dicionário, produtividade é a eficiência da produção de algo, isto é, o rendimento ou a sua relação entre a determinada quantidade produzida e dos fatores necessários. Na economia, a produtividade é a relação entre aquilo que é produzido e os meios empregues, ou seja, mão de obra, material, energia. Por isso, associa-se produtividade à eficiência e ao tempo. Quanto menor for o tempo para obter o resultado pretendido, mais produtivo será o sistema. Ok. Para ser produtivo, para a gente trabalhar a relação de tempo e resultado, eu não posso esquecer que eu tenho que ter ferramentas profissionais. Eu não consigo fazer algo hoje mais rápido, com melhor qualidade, se eu não tiver uma ferramenta adequada para isso. E é muito simples a gente fazer esse comparativo. Qual é a diferença do profissional para o amador? Alguém poderia arriscar? Qual é a diferença do profissional para o amador? O profissional é aquilo que eu faço por ofício. Fui preparado para aquilo, fui treinado para aquilo e tenho ferramentas para fazer aquela determinada atividade. O amador, ele não tem responsabilidade com o resultado final. É a mesma coisa que eu pegar um artesão que faz vasos. Vamos pegar uma fábrica e vamos pegar um artesão. A fábrica acaba de comprar 100 quilos de argila. E o artesão também comprou 100 quilos de argila. A fábrica tem lá a balança de medida, né? É precisão. Cada vaso tem que ter 10 quilos no tamanho, vai para o forno, sai 10 vasos iguaizinhos. E o artista? O artista não. O artista pega o primeiro, tem 9,5 kg, o outro ficou com 12, o outro ficou com 7. No último vaso ele só tinha 6 quilos. Faz uma boca diferente e aí ele diz, eu sou um artista, isso é arte. Não é assim, o artesão? Hoje eu posso tratar o meu negócio de forma amadora? Eu tenho que ter um padrão. O palestrante Rodrigo Cardoso, eu tive a oportunidade de conversar com ele há uns 15 dias atrás, e numa das palestras dele ele diz o seguinte, sabe quando eu começo a entender excelência? Quando algum serviço tem excelência? Quando ele consegue repetir aquilo continuamente. Não adianta eu fazer um bom trabalho hoje e amanhã não repeti-lo. Não adianta eu fazer um bom trabalho a cada 15 dias. A excelência no serviço depende na repetição contínua do mesmo serviço. Então eu não consigo pensar numa excelência contínua, no mesmo serviço em limpeza, se eu não passar por alguns fatores primordiais. Primeiro, ferramenta. Vocês podem trocar o pneu do carro de vocês com um alicate? Pode ou não pode? É claro que pode. O carro é teu, o pneu é teu, o alicate é teu. Você pode fazer com ele o que você quiser. A pergunta é, você vai conseguir trocar o seu pneu com um alicate? Hoje, nem mais chave de roda eu quero. Quando eu vejo o cara da Fórmula 1 trocando um pneu em 3 segundos, eu quero aquilo para trocar meu pneu. Ou senão eu ligo para a agência, para a corretora de seguros para trocar para mim. Né? Mas eu quero essa ferramenta para que seja rápido. Eu não tenho mais tempo para perder em coisas que não é o meu negócio. Eu tenho que dedicar o meu tempo naquilo que é o meu negócio. Então o hotel é a mesma coisa, para que eu possa cuidar de uma boa carta de vinho, para que eu possa cuidar de um bom cardápio, para que eu possa cuidar dos serviços
que estão agregados, eu tenho que fazer a limpeza ser igual, sempre, com a mesma qualidade e de forma muito rápida. Porque uma boa equipe de limpeza é igual um árbitro de futebol. Ela tem que entrar e sair, eu nem ver ele passar. Porque o bom árbitro de futebol é esse. Aquele que entra no campo, terminou, pô, ninguém nem ouviu falar o nome dele. Pô, foi uma boa arbitragem. Se ouviu falar muito em arbitragem, ele quis aparecer mais que os atletas. Não é isso? Limpeza é a mesma coisa. O cara tem que entrar e só sair para perguntar assim para o gerente do hotel: gente, quem que limpa esse hotel? Porque tá tão limpo o tempo inteiro e eu não vejo ninguém limpar. É o melhor elogio que uma equipe de limpeza pode ter. Agora, eu só faço isso, eu só consigo atingir essa produtividade se eu tiver as ferramentas. E vamos lá, no Brasil hoje, nós temos ferramentas em abundância. Não dá mais para reclamar, como nós tínhamos há 15 anos atrás, falar, não tenho mais ferramenta em abundância. Hoje eu tenho ferramenta em abundância. Hoje eu tenho fabricante nacional fazendo a diferença. É o caso da Abralimpia, onde eu sou gerente de treinamento dela. Nós temos os concorrentes, outros fabricantes. Temos os sérios, infelizmente nós temos aqueles que estão tentando aprender a fazer. Mas falando dos sérios, todo mundo fazendo um bom trabalho. Tá? Então, ferramenta não falta. Segundo aspecto fundamental, treinamento. Porque o fator cultural, neste caso, é muito preponderante na não utilização dessas ferramentas. Eu apareço lá com o mop, eu apareço lá com kit de limpeza de vidros, eu apareço lá com uma ferramenta que se chama LT, limpa tudo, que é para limpar teto, parede, chão. A gente faz todos os tipos de limpeza com aquilo. O que o nosso colaborador de limpeza faz? Isso é complicado. Tem um monte de desculpas para não usar. Porque pesa, porque não seca, porque isso, porque aquilo outro. E aí a gente consegue descobrir que tudo isso é só uma questão de fator cultural. Essas pessoas não estão preparadas para fazer essa atividade. Então, existe treinamentos. Hoje, os fabricantes desenvolvem treinamento. Hoje, a Abralimp, que é a Associação Brasileira do Mercado Institucional de Limpeza, mantém uma escola de limpeza. O SEAC São Paulo mantém a ABECAM, através de uma junção de 2 sindicatos. No Paraná, nós temos um exemplo maravilhoso de escola de limpeza. Então, não falta lugar, gente preparada para estar treinando. E também não é treinar assim, gente. Porque isso é um pouco de... Aí eu vou defender um pouco aqui o meu negócio, o treinamento. Não adianta também pegar um técnico para dar treinamento. Eu preciso de uma pessoa de treinamento para ensinar a parte técnica. Por quê? Porque não é dizer que um balde tem X parede de milímetros em plástico. Não é isso que o colaborador precisa entender. Ele precisa entender que aquela ferramenta vai fazer diferença para ele. Não é nem para a empresa que ele trabalha. Que vai fazer diferença para ele. Vai fazer diferença no negócio dele. Que ele vai conseguir fazer mais rápido. Que ele vai se cansar menos. Que ele vai colocar o físico dele em menos contato e menos risco. Porque não vai ter contato com o químico, não vai ter contato com a sujeira. Então são detalhes muito pequenos, mas que fazem uma tremenda diferença no processo, nessa questão da limpeza profissional. No que a gente chama de produtividade. Tá? Só vou dar um exemplo, tá? Usando um vídeo só para a gente ter uma ideia do que é produtividade. Gente, eu não sei por conta do que o vídeo está ruim de passar, mas eu vou convidar vocês a assistirem depois. Tem um stand aqui embaixo, tá? Da Natural Paper, e a gente está passando esse vídeo completo. E também mais tarde, tá? E também um pouquinho mais tarde,
deve estar chegando aí em mais uns 40 minutos, uma hora, os nossos DVDs, né, os DVDs da Bralímpia, que é um vídeo de treinamento para o mercado de limpeza. Fiquem à vontade, passem lá e peguem o seu DVD. Agora, quem tiver muita pressa, e se aqui tiver internet, www.bralimpia.com.br/treinamento, né, você já tem acesso a esses vídeos. Tá? Qualidade de vida no trabalho. Me chamou muita atenção uma questão muito importante, que foi um estudo feito pela High Group, falando sobre rotatividade. Eles começaram a identificar que nós teremos um nível de turnover, de rotatividade, em todos os setores, no Brasil e fora dele, de mais de 40%. Sabe o que significa isso? É que se eu tenho 100 colaboradores no início do ano, 40 vão ser outros no ano que vem. E como que eu consigo manter um padrão de, um padrão de repetição, um padrão de qualidade? Lembra que eu falei que a excelência precisa de uma repetição contínua do mesmo padrão de serviço? Se a minha mão de obra troca sempre. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma qualidade de vida no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho, que faça com que o colaborador queira permanecer nesse trabalho. Porque essa pesquisa, ela vai mais fundo ainda. Ela identifica que o maior motivo de turnover não está ligado a salário. O maior motivo de turnover está onde? Em poucas condições de trabalho e pouco reconhecimento da liderança. Então são dois aspectos que nós temos que trabalhar muito intensamente. Como que eu começo a reconhecer o meu trabalhador? O meu colaborador? Ele precisa descobrir que a profissão dele é profissional e não amadora. Que não é qualquer um que vai lá e faz. Um profissional que tem ferramentas corretas, treinamento, ambiente positivo, ele começa inconscientemente a entender que o ambiente que ele está naquele momento é um ambiente positivo, é um ambiente profissional, e eu não vou me arriscar a trocar por um amador sem condições por causa de 10, 15 reais. Então eu preciso começar a trabalhar essa questão. Então eu vou voltar na ideia do profissional e do amador. O profissional precisa de ferramenta adequada e precisa de treinamento. Treinamento contínuo. Porque também é uma coisa bastante interessante. Eu desenvolvo treinamentos comportamentais de motivação. Aí nós demos um treinamento para uma determinada empresa e eu, coincidentemente, encontrei o dono da empresa uns 6 meses depois. Ele falou: Renato, aquele teu treinamento foi ótimo durante 15 dias. Depois do 16º dia, todo mundo perdeu aquele sorriso na cara, ninguém se abraçava mais, aquela coisa toda que durou 15 dias. Eu perguntei para ele: do que você alimentou a tua equipe para permanecer assim? Porque quando eu ofereço um treinamento nesse nível, eu digo, sem treinamento contínuo, eu não tenho resultado. Sem treinamento contínuo, eu não consigo manter o resultado. Ah, mas eu quero que você quer fechar treinamento comigo a cada 15 dias? Não, não é isso. Você e seus líderes devem repetir, devem replicar o comportamento aprendido num treinamento motivacional continuamente. E mantém todo mundo com aquilo aceso, a chama acesa, e mantém sempre mais vivo. E aí, anualmente, você chama uma equipe para dar treinamento para manter isso vivo. Então, eu tenho que fazer esse treinamento contínuo. Não adianta treino hoje, não treino amanhã. É sempre. É treinamento contínuo. Isso é muito importante. E já levantaram a plaquinha para mim, né? Acabou seu tempo. Então, assim, meio ambiente, gente. Hoje, quando a gente fala de meio ambiente e a gente fala de equipamentos, acessórios, produtos de limpeza, hoje, tomem muito cuidado. Eu acho que existem algumas referências importantes. Renato, de quem que eu compro um produto químico? Eu poderia falar minha marca, né? Era bastante feliz, né? Mas eu acho que existem referências muito importantes. A Bralímpia é uma associação muito séria, né? E nós podemos usá-la como referência.
Porque não é qualquer um que pode ir lá, um cara que faz produto químico no fundo do quintal, ele não vai conseguir se associar na Abralimp. Então, eu acho que é uma boa referência. A outra forma, um exemplo, falando de produtos químicos, a outra forma, quando você coloca um nome do determinado produto químico na Anvisa, na pesquisa, imediatamente ela já te leva para a ficha técnica, né? Para a FISPIC. Se não tiver o nomezinho lá, ele não é registrado ou notificado como deveria ser. Outra coisa aí é pontual do mercado de hotelaria e pousadas, principalmente hotéis de menor porte, né? Menor porte que eu falo de menor quantidade de leitos, né? De quartos, e também de pousadas. É muito comum o uso de produtos domésticos para a limpeza. E aí eu não consigo fazer um cálculo básico do meu custo. Aí eu vou lá e compro no atacado um monte de produto lá que não seja profissional, que não seja institucional, ele é doméstico. Eu vou gastar mais, eu vou colocar mais produto químico no esgoto, porque é para lá que vai, né? Eu estou pondo mais produto químico no esgoto, eu estou gerando maior quantidade de resíduo de frascos, porque normalmente são frascos de 400, 500 ml, ao passo que se eu trabalho com produtos de alta concentração, isso não acontece. Eu compro lá uma bombona de 5 litros, me dura o mês inteiro. E a maioria das empresas, né, profissionais, elas dão destino para essa bombona de novo, coisa que no doméstico você não consegue fazer. Então, ter uma leitura no meio ambiente não é só dizer que o produto lá ele é biodegradável, porque isso, se não for biodegradável, eu nem consigo registrar e nem notificar na Anvisa, porque é um padrão de legislação. Isso é um padrão de legislação no Brasil. Então isso não é diferencial para ninguém. O que vai fazer diferencial hoje são produtos talvez da linha verde, porque utilizam princípios ativos, só que ainda são muito caros, quase inviáveis. Nós temos na nossa linha, tá? E a outra forma é otimizar. Vou dar um númerozinho simples para vocês que pagam as contas. Hoje, e eu tenho uma média de mercado, hoje um multiuso doméstico custa quanto? De 500 ml. R$ 2,85? R$ 3,00 para arredondar nossa conta. Sabe quanto sai em média, usando vários números de fabricantes, tá? Valores numa média, para chegar numa média, para não falar de um único fabricante, sai cerca de 8 centavos o litro de um multiuso profissional. Olha o tamanho da economia que eu estou fazendo. E eu não estou despejando mais produto químico no meio ambiente, eu não estou gerando mais frascos, mais plásticos sendo derramados no meio ambiente. E nós temos que pensar, sistemas profissionais como MOP, limpeza de vidros, o que eles vão possibilitar? Menor uso, menor quantidade de uso de água. No Brasil do pano de chão e rodo, nós temos o costume de varrer com a água, né? Faz aquele leque na mangueira e sai varrendo. Um lugar que eu precisaria só mopear. Ou uma sujidade que eu não precisaria tacar um monte de água. Usando o mop líquido já resolveria o problema. Fazendo aquilo ser mais rápido, mais produtivo e cuidando do meio ambiente. Tá legal? Gente, queria agradecer. Tive que correr um pouquinho. Desculpa, não sei a palestra a seguir. A palestra a seguir é? Amigos, fiquem, porque é uma continuidade do que eu acabei de falar, vocês precisam ouvir isso. Eu vou fazer questão de ficar, tá bom? E muito obrigado. Quem quiser mais informações, nós estamos no stand aqui embaixo também, tá? Aí vocês passam lá, pegam o meu cartão, aqui no stand aqui embaixo, logo depois da palestra, que eu não vou desgrudar daqui, tá bom? E também pegar os DVDs, tá bom? Obrigado, gente.